Teremos agora a terceira comissão, com tutela provisória e procedimentos especiais, que nos traz 17 propostas. Até esta parte tivemos 21 proposições aprovadas no total. Então convido à mesa o presidente da Comissão de Tutela Provisória e Procedimentos Especiais, ministro Sérgio Kukina, do Superior Tribunal de Justiça. Também o relator, desembargador federal Fernando Quadros, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Os coordenadores científicos, professores José dos Santos Bedac, Sérgio Aranhar e Flávio Luiz Yachel. E a secretária executiva, a juíza federal Leila Paiva Morrison, da 3ª Região. Tá ali. Passo a palavra ao ministro Mauro Campo Marques. Tomar assento aí. Temos 17 propostas a serem apreciadas. Ministro Kukina. Vamos então à proposta enunciada de número 1579. Pois não, senhor presidente. O enunciado sob número 1579, ele tem por foco o artigo 177 do CPC, contém a seguinte proposição: os juizados especiais são competentes para conhecer de ações individuais ajuizadas pelo Ministério Público para a tutela de direitos indisponíveis, ainda que sob a denominação de ação civil pública. Em votação. Rejeitado. Vamos aos seguintes, ministro Kukina, é o de número 1603. Pois não. Isso, aglutinado com o 1258. Isso. Tem por foco essa proposta o artigo 381 do CPC, o enunciado tem os seguintes dizeres: é admitida a exibição de documentos como objeto de produção antecipada de prova, nos termos do artigo 381 do CPC. Aprovado. Em votação. Ato falho. Em votação. Não foram nem citados. Da outra vez eu falei, mas a descia para encarna a condição. Ficou assessor viu para visitar, já postou o material lá na hora da votação. Eu só tinha visto aqui na outra vez, na outra jogada, mas eu nem legal. E da outra vez eu sempre eu agradeço também a participação na comissão. Até pode citar os professores Não é. nominalmente. Não. Na
Agora não. Agora sim, tá vendo? Isso aqui é um lobby bem feito, né? Aprovado. Vamos ao 1792, professor Guquina. Pois não. O foco é o artigo 299, parágrafo único do CPC. O enunciado vem nos seguintes termos: é cabível tutela de urgência recursal após a decisão e antes da interposição do recurso. Em votação. Os números tem bastante, né? 17, acho que foram os que mais. Se bem que o anterior tinha mais de conhecimento. O primeiro tinha pouco, o segundo tinha pouco, e acho que o recurso também. Rejeitado. Vamos ao 1528, que foi aglutinado com o 1750, 1715, 1550, 1217 e o 1571. Tem a palavra, Vossa Excelência. Pois não, aqui o foco é o artigo 300 do CPC. O enunciado diz: o juiz poderá conceder de ofício a tutela de urgência cautelar. Em votação. Tem a cara do teu livro dele. Rejeitado. Pedi para servir Guaraná à plateia aí. Vamos ao seguinte, professor Guquina. 1687. Ainda, artigo 300, parágrafo 1º. O enunciado é o seguinte: a tutela provisória da evidência poderá ser indeferida diante do perigo de irreversibilidade dos efeitos da medida ou condicionada à caução idônea, na forma do parágrafo 1º do artigo 300 do CPC. Há algum destaque? Em votação. Sabe que é gozado, você falou do Fred, ano passado o Fred sustentou com por isso que não passou. Se pudesse sustentar agora, a gente ganhava uns 3 votos. Exatamente. Rejeitado. Vamos ao 1850. Pois não, o foco aqui é o artigo 304 do CPC. O enunciado é proposto nos seguintes moldes: é possível a estabilização da tutela antecedente, da tutela antecipada antecedente, em face da fazenda pública. Em votação. Aprovado. Agora o 1791, professor. Pois não, aqui o objeto é o artigo 304, parágrafo 1º do CPC. O enunciado é o seguinte:
é cabível condenação em honorários advocatícios e nas verbas sucumbenciais, se extinto o processo com decisão estabilizada de tutela antecedente. Em votação. Um momento só, um momento só. Só um minutinho, vai chegar o microfone até... O microfone ali. Está chegando, está chegando. Obrigado, excelências. Basicamente, meu argumento é contrário ao enunciado, por se tratar de condenação com base em decisão interlocutória, sem previsão legal. Não é possível o magistrado aferir causalidade nessa fase processual, né? Pode, na verdade, haver uma falta de interesse de agir. Portanto, vai haver um estímulo à litigiosidade, porque a parte vai ser estimulada a agravar, alegando a falta de interesse de agir. É um enunciado anti-isonômico, porque só vai poder haver a condenação do réu, nunca do autor. Por outro lado, é uma condenação reversível ou condicional, né? Aí caberia discutir se ela vai ser revertida na ação lá no prazo de 2 anos, ou se somente vai poder haver a cobrança dos honorários após o decurso do prazo de 2 anos. Isso gera também um potencial bis in idem, se você pensar em uma nova condenação em honorários nessa outra ação. E, por fim, esse enunciado pode gerar a necessidade de reexame necessário em caso de condenação da Fazenda Pública, né? E um dos argumentos para dizer que cabe tutela a estabilização da tutela antecipada, concedida em caráter antecedente em fase da Fazenda Pública, é de que não haveria o reexame necessário dessa decisão. Basicamente isso. Obrigado. Pois não, acho que é mais um Alguém destaque, contradita? né, doutor? Pois não. Só para esclarecer, essas objeções já tinham sido feitas no grupo. Para esclarecer que na primeira objeção existe uma confusão sobre qual decisão se trata. Não é da decisão que concede a tutela, e sim aquela que extingue o processo depois da concessão da tutela, determinando a estabilização dessa tutela. Então, a decisão que extingue é a última decisão que vai ser proferida nos autos. Né? Se não houver condenação em honorários e sucumbência nessa decisão, não vai haver em lugar nenhum, nunca mais. Né? Então, tem que seguir a regra geral. Basicamente é isso. A última decisão é que extingue, é a do 304, parágrafo 1º. A comissão tem a palavra. Pois não, como dito pela doutora, ontem houve realmente grandes discussões acerca desse enunciado, né? Eu consulto se os colegas membros da comissão gostariam de se pronunciar. Professor Bedak. Bom dia a todos. Só para voltar àquela nossa discussão, porque esse debate já surgiu na própria, lá no âmbito da nossa, no nosso tema, é cabível a condenação em honorários e nas verbas sucumbentes, se extinto o processo com decisão estabilizada. Pois bem, se o juiz concede uma tutela, no momento em que concede, evidentemente que isso não se trata de uma sentença, porque nem se sabe ainda se haverá estabilização. Isso é uma decisão. Se essa decisão não for impugnada e se o autor não postular o prosseguimento do processo, o juiz aí extinguirá o processo e o autor terá uma decisão estabilizada cuja a modificação depende de uma demanda. Quer dizer, o autor venceu, o autor obteve um resultado favorável e não pode os honorários advocatícios não podem ser fixados. Me parece que é uma questão de entender o sentido. Decisão estabilizada, primeiro, decisão antecipada. Segundo, decisão estabilizada. Terceiro, extinção do processo. Em votação. Não sei. Mas não sei. Não é fácil de ser entendido. O pessoal demora para entender mesmo, até pelo ritmo da votação. Isso aqui Rejeitado. Vamos ao de número 1706, que foi aglutinado com 1034. Pois não, senhor presidente. O foco ainda é o artigo 304 do CPC, o enunciado é assim proposto. A tutela antecipada concedida em caráter antecedente
não se estabiliza se houver interesse do autor no prosseguimento do feito. Em votação. Qual é esse livro aí? Rejeitado. Vamos agora ao 1469, que foi aglutinado ao 1059. Pois não, aqui o objeto diz com o 304, parágrafo 5º do CPC, o enunciado é assim proposto. O decurso do prazo do artigo 304, parágrafo 5º do CPC, não impede que seja debatida a relação jurídica de direito material em outro processo, observado o prazo prescricional ou decadencial. Com licença, é só uma questão de ordem. Pois eu estou não. vendo que o quórum está sempre aumentando, mas há pessoas que já foram saindo. Então, o quórum de aprovação, ele continua sendo 2/3 desse quórum, númerozinho que está embaixo, que já está em 212. Eu não sei se está sendo feita essa aferição, essa retirada das pessoas que estão saindo. No momento em que se retira, que devolve o aparelho, imediatamente é feito. Pode ser que a pessoa tenha ido aumentar a autonomia, enfim. Ministro Kukina, então vamos ao... Faltou. O próximo enunciado, Pois, na realidade, senhor presidente. ele está aglutinado com esse anterior aqui. perfeito. Ficou prevalecendo a primeira redação, o segundo ficou superado. Está prejudicado. Esse O que é segundo o está esperado. 1059. O segundo está esperado. A estabilização dos efeitos da tutela e tal. Então, 1059. votando o primeiro, o segundo cai, é isso? Isso, é só o primeiro para votar. Então, nós vamos agora no 1469, que foi aglutinado com 1059. Quem? Pois não, aqui o artigo em questão é o 304, parágrafos 5º e 6º. O enunciado vem assim proposto. A estabilização dos efeitos da tutela antecipada antecedente não se confunde com a coisa julgada material após o decurso... Não, o primeiro porque há dois enunciados. Eu fui avisado aqui do professor Sérgio Arenhardt que há uma prejudicialidade eventual com o seguinte, ministro Kukina. Então, nós estamos no primeiro da relação, que o 1469, que foi aglutinado ao 1059. Então... Esse já foi votado? Não. Ah, não foi votado. São os dois, ó. Isso. Já foi lido, mas não foi votado. É o primeiro em cima. Certo. Usamos o primeiro. Porque esse que está na tela aí, ó. Se aprovado este, haverá prejudicialidade ao subsequente. Nem precisa, É isso? nem precisa ler o segundo, porque o segundo, na realidade, é uma redação alternativa que ficou superada. Pode falar no microfone, professor Sérgio. Ministro, é só porque, na realidade, esse enunciado com o seguinte foram aglutinados com a redação desse primeiro. Perfeito. Então, o segundo, na verdade, não precisa nem ser lido, nem nada, ele está abrangido já por esse primeiro enunciado aqui. Tá, então coloca-se em votação. o Em primeiro. votação, então, o enunciado como está. Em votação. Já foi lido. É o que está na tela, né? Está na tela.
Rejeitado. O outro sai, não é isso? O próximo não será apregoado, não é isso, ministro Pino? Então, O próximo não é apregoado, Se considera assim é. também. Bom dia, rejeitado. pela ordem, ministro. Vamos Ministro ao Mauro, bom dia. 1431. Senhor ministro, eu queria levantar Pois não. uma questão de ordem aqui. Quem Me parece que, não sei como fala o regimento, mas a comissão... quem está falando? Eu Aqui. peço. Pois não. A comissão acaba sendo prejudicada nas aprovações pelo número de votantes. Não seria 2/3 dos votantes? Porque estão votando 165, 170... E às Mas vezes são todos votantes. Pois é, mas nem são todos todos estão votando. votantes. Nesse último, quase 40 não votaram. Porque estão exercendo o direito de não votar. Pois é, mas não sei se o regimento fala assim. Se é... Não. O quórum é dos inscritos para a votação. Agradeço a Vossa Excelência. Vamos ao seguinte, é o 1431. Perdão. Há um destaque, é isso? O microfone ali está chegando, por gentileza. É que eu não li ainda. Eu vou primeiro passar a palavra ao presidente da comissão, ministro Sérgio Cuquina, para a leitura do enunciado. Peço que aguarde, aguarde a manifestação. Ministro Cuquina, tem a palavra, Vossa Excelência. Pois não. O artigo em foco é o 311, inciso 2, né, que fala da tutela da evidência. A tutela da evidência, concedida nos termos do artigo 311, inciso 2 do CPC, não se sujeita às restrições previstas no artigo 1059, também do CPC. Agora sim, destaque. Por não. Ministros, há uma tentativa aqui... Com o microfone mais próximo Há uma tentativa aqui de se impedir que as restrições de antecipação de tutela contra a Fazenda Pública se apliquem à tutela da evidência. Só que nós devemos nos perguntar por que existem restrições de tutela contra a Fazenda Pública. Não é por causa da urgência, mas é por causa da estrutura do provimento. Essa vedação existe porque o provimento é provisório, não é porque é urgente. E mais, com muito mais razão, deveria se conferir a possibilidade na urgência do que na evidência. Então, assim, a primeira questão de coerência. Se nós dissermos que não se aplica a tutela da evidência, haverá uma incoerência no sistema. E segundo argumento, o artigo 1059 é claro no sentido de que só se aplica a tutela provisória. Não se faz essa distinção. Então, eu rogo pela rejeição do enunciado, por ele gerar uma incoerência interna no ordenamento, e, além disso, por ser flagrantemente contrário à lei. Perfeito. Há uma outra inscrição. Só para complementar, o que eu acho que deve ficar claro, esse tema ele já foi objeto de debate em outros fóruns sobre processo civil. Existe um problema instrumental nessa estrutura de debate de aprovar algo desta forma. Nós estamos aqui para interpretar o CPC. Isso é doutrina. Isso é fazer doutrina. Se a doutrina entende que não há aplicação do 1059 da evidência, ela vai escrever isso nos livros dela. Aqui não me parece ser o fórum suficiente para que se aprove algo expressamente contrário ao texto. Dizer que o código é ruim é uma coisa. Outra coisa é ver o que o código trouxe e dizer que aquilo praticamente não existe, que é o que me parece no enunciado como esse aí, só para reforçar a argumentação. Minuto só, professor Mexidieira. Alguém mais? Oi, posso falar enquanto ele chega ali? Fala, Daniel. Pode falar também, não tem problema. Tá, vou falar então. Só para esclarecer, não é doutrina não, é o 1059, porque as leis a que ele faz referência falam só de tutela antecipada. Eles não falam de tutela de evidência, porque nem existia tutela de evidência nessa época prevista no Código. Então, é só para falar, porque as leis a que ele se refere, o artigo é autolimitativo. Não, o artigo fala de tutela provisória. Por gentileza. Provisória. Por gentileza, pela ordem. As leis a que ele se refere, a parte final dele faz referência a duas leis. Por gentileza, agora sim, professor Daniel. Muito obrigado, senhor ministro. Uma reflexão geral e uma particular sobre o enunciado. Geral, muito curta. Interpretar é sempre optar por diferentes sentidos possíveis. Quer aqui, quer na doutrina, quer nos tribunais, apenas com diferentes graus. Então, o argumento de que nós não estamos aqui fazendo doutrina, isso é um argumento que, data máxima vênia, é preciso repensar.
Segundo lugar, especificamente sobre esse tema, é claramente que existe aqui uma interpretação que pressupõe a possibilidade de superação de regra e a possibilidade de se dizer que a tutela da evidência, pelo seu mecanismo de distribuição isonômica do ônus do tempo do processo, e porque privilegia a lógica do provável em detrimento da lógica do improvável, não submete às amarras contra a fazenda pública. E foi isso que se quis dizer. Comissão. Comissão. Com a palavra a comissão. Algum colega da comissão gostaria de se pronunciar? Professor Sérgio quer se manifestar. O professor Aranharte tem a palavra. Muito obrigado, ministro. Eu gostaria de, reafirmando aquilo que o professor Daniel falou, eu penso que, de fato, a lógica da tutela da evidência tem que ser pensada sob o prisma da distribuição do ônus do tempo do processo. E se nós temos, por exemplo, a ideia de precedentes como fundamento do novo Código, a lógica de que, a partir de decisões reiteradas dos tribunais ou de decisões específicas dos tribunais, há de certa maneira, uma conduta improvável na defesa do réu, né? Deixar de privilegiar essa posição provável da parte autora por conta de regras que foram formatadas a partir de uma lógica antiga do Código anterior, em cima da tutela antecipada, que tinha uma outra mecânica e uma outra dinâmica, é simplesmente privilegiar a tutela do improvável contra a tutela do provável, o que simplesmente viola a garantia de isonomia. Então, penso eu que esse enunciado está, inclusive, em harmonia com a lógica da isonomia, que deve privilegiar o processo também. Então, é só esse esclarecimento que eu gostaria de fazer. Só para esclarecimento, né, da plateia, por vezes pode ter algum colega aí sem acesso ao CPC, né? O conteúdo da proposição radica, em primeiro lugar, no 311, inciso 2, né, na tutela da evidência, quando se lê. As alegações, cabe à tutela de evidência, a sua concessão, quando as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante. Então, o que está se dizendo no enunciado é que toda vez que o tema discutido já tivesse sido objeto de posicionamento, né, em súmula vinculante ou em caso repetitivo, as hipóteses previstas no 1059 não servirão, né, de óbice para a concessão da tutela de evidência. As hipóteses do 1059 são aquelas que remetem a 8.437, Lei do Mandado de Segurança, que em circunstâncias específicas vedam a possibilidade da antecipação, né? Mas aqui o contraponto, o discrime da questão, está exatamente na redação do inciso 2 do 311. Para aqueles casos, nada obstante as restrições do 1059, o que está em discussão é saber se, nada obstante restrições do 1059 em benefício da Fazenda, será ou não possível a antecipação da tutela da evidência quando o direito em jogo já estiver, né, previamente definido por meio de súmula vinculante ou, né, em casos repetitivos. É só esclarecimento que gostaria de fazer, porque sei que talvez alguns colegas não tenham acesso imediato aos dispositivos constantes do enunciado, né? E agradeço também a intervenção dos procuradores, né? Há mais lá um destaque? Bom dia a todos. E com todo respeito à manifestação do colega, mas o artigo 29 do regimento diz que os enunciados aprovados na jornada são de caráter meramente doutrinário científico. Então, o que se está fazendo aqui é exatamente isso. É uma atividade de natureza doutrinária científica, está expresso no artigo 29 do nosso regimento. Perfeito, esclarecido. Em votação, o enunciado. Em votação, a proposta de enunciado. Eu já votei 3 vezes aqui já. É que eu chamei o pessoal da primeira sessão. Rapidamente, o pessoal chamou o pessoal da primeira sessão. Rejeitado. Vamos agora à proposta de enunciado 1197. Pois não, senhor presidente, o foco é o artigo 554. Diz o enunciado: os parágrafos do artigo 554 do CPC aplicam-se, no que couber,
aos institutos da usucapião coletiva, previsto no artigo 10 da Lei 10.257/2001, e também, né, no caso da desapropriação judicial privada, contemplada no 1228, parágrafos 4º e 5º do Código Civil, especialmente quanto à necessidade de publicidade da ação e da participação do Ministério Público e da Defensoria Pública. Né? O 554, só para lembrar, é o dispositivo que cuida das possessórias, né, no CPC. Esse é o conteúdo do enunciado. Em votação. Rejeitado. Acho que não. Rejeitado, não. Uhum. Oi? Eu peço, eu reitero à plateia, a assistência, que, por gentileza, exerça o direito de voto. Vamos ao enunciado, a proposta de enunciado 1209. O foco é o artigo 599 do CPC. Diz o enunciado: a ação de dissolução de sociedade prevista no artigo 599 do CPC aplica-se às sociedades comuns ou irregulares, com as adaptações de direito material necessárias aos referidos tipos societários. Algum destaque? Um minuto, por gentileza, um destaque. Não é regra de direito material, não. Um momento só. Agora sim, por gentileza. Excelência, há uma referência aqui às sociedades comuns ou irregulares. O Código Civil de 2002 findou com a terminologia sociedades de fato ou irregulares e compilou tudo na regra das sociedades em comum a partir do artigo 986. Então, se fosse possível suprimir irregulares, porque, na verdade, está dentro do arcabouço de sociedades comuns em geral, aqui é uma distinção doutrinária que não faz mais sentido à luz do Código Civil de 2002. Pois não. A comissão? Consulto. Algum membro da comissão se pronuncia? Também a regra é mais de direito material aqui, né? Não parece, do que processual. É um daqueles pontos, né, disciplinados pelo Código Civil. Que nós estamos tratando da dissolução da sociedade. Saber se suprime ou não. Deixa como está o renunciado ou suprime a expressão? Sociedades comuns ou irregulares. Eu quero ver a proposta é de supressão, não é isso? Ministro. Há uma outra manifestação, por gentileza. Salvo o melhor juízo, essa expressão ainda é debatida no direito privado, sim. Sociedade comum, sociedade irregular, a gente debate o uso dessa expressão, apesar do Código, de forma aparente, ter unificado o tratamento. Nós debatemos sociedade de fato, sociedades irregulares, então a manutenção da expressão é, na minha visão, útil. Agora sim a comissão. Fica mantida a redação. Mantida a redação. Agradeço. E em votação. Rejeitado. Rejeitado. Vamos ao 1472.
O foco diz com o artigo 664, parágrafo 4º do CPC. O enunciado tem o seguinte conteúdo: a remissão ao artigo 672, feita no artigo 664, parágrafo 4º do CPC, né, consiste em erro material decorrente da renumeração de artigos durante a tramitação legislativa. A referência deve ser compreendida como sendo ao artigo 662, norma que possui conteúdo integrativo adequado ao comando expresso e finalístico do artigo 664, parágrafo 4º. Aqui a proponente, ontem na comissão, ela demonstrou... Me permite a exposição? Estou Como? aqui, ó. Me permite? Por favor. Está lá, eu ia só... Então, eu queria só pontuar, a hipótese aqui é um erro material na numeração de norma de remissão do Código. Então, vejam, o 664, ele trata a modalidade de arrolamento que nós conhecemos como arrolamento comum. E, na disciplina, no parágrafo 4º, a norma diz assim: aplicam-se a essa espécie de arrolamento, no que couber, as disposições do artigo 672, relativamente ao lançamento, pagamento e a da taxa judiciária e do imposto sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio. Só que o 672, ele trata da acumulação de inventários. Ele em nada diz respeito à taxa judiciária ou à transmissão da propriedade dos bens do espólio. Na verdade, o artigo que disciplina isso é o 662. Então, eu fui analisar o que teria acontecido e nós verificamos que já no CPC de 73 é a mesma norma, que ela foi trazida para o novo Código. Na primeira proposta do CPC de 75, a norma estava adequada. A remissão era feita no parágrafo 4º da norma que disciplinava o arrolamento comum, a mesma norma do arrolamento sumário, que é o 662. E no meio da tramitação legislativa, num substitutivo, acabou que eles não renumeraram o 672. E ele não diz respeito à norma que refere, né, o conteúdo do 672 não complementa o parágrafo 4º. E se a gente não compreender que é o 662, num primeiro exame ficaria em aberto a questão da taxa judiciária e do imposto da transmissão da propriedade dos bens do espólio na modalidade do arrolamento comum. E isso também releva porque houve uma modificação significativa no tratamento no CPC de 75. Então, essa é a proposta. Obrigada. Posso colocar em votação, então? Em votação. Não, ele deu um toque também. Olha o outro ali. O outro de Guarapuava. Aprovado. Vamos ao 1597. Pois não, presidente. O foco é o artigo 675 do CPC. A redação é a seguinte: o prazo para apresentação de embargos de terceiro tem natureza processual e deve ser contado em dias úteis. Uma palavra, o ministro Navarro, Verdantas. Não quer dias úteis. Posso colocar em votação? Em votação.
Aprovado. Ministro, apenas uma questão de ordem. Quem? Ministro, seguinte. Vereadora Letícia, a tem a palavra última você vez mesmo. em que foi atestado esse quórum de 208 pessoas, havia muito mais gente no plenário. Como é que está sendo feita a baixa de quem está indo embora? Ao devolver. Mas está sendo atualizado Na o número? devolução é feita a baixa. Mas porque o número está estável e uma série de pessoas já saiu. Como? É. Já saiu muito mais. Vamos ao próximo, por gentileza. É o de 1594. Pois não, presidente. O foco é o artigo 679 do CPC. O enunciado propõe o seguinte: é admissível a formulação de reconvenção em resposta aos embargos de terceiro, inclusive para o propósito de veicular pedido típico de ação pauliana, nas hipóteses de fraude contra credores. Em votação. Eu ia até propor o transporte eleitor, mas eu sou ministro substituto do TSE. Não dá para trazer. Aprovado. Ministro, se me permite, ministro. Quem? Por favor, aqui. Ministro. Pois não. Uma sugestão, se possível. Aqueles que não estão, eventualmente, interessados em ficar aqui em votar, mas não estão dando a baixa, se possível, que entreguem, que seja dado a baixa, e se interessarem em voltar para a votação, peguem de novo. Mas porque está dando 20%. Eu não posso impedir, eles podem querer se abster de votar. Mas está dando sempre 20%. E tem colegas que estão saindo e estão indo lá para baixo. A abstenção é um exercício legítimo. eu não Mas posso- a abstenção da presença, inclusive aqui, Não, de se abster em avaliar o enunciado. Não, se retirar, eles têm que devolver a Mas isso não está acontecendo. Como? Isso não está acontecendo. Se estão se retirando, às vezes, só para tomar um café, ou ficar um pouco lá embaixo, ou atender telefone, não estão deixando o aparelho lá. E aí está esvaziando o quórum na prática e está tirando a legitimidade dessas decisões. Me perdoe. Eu não posso determinar isso. Vamos ao próximo. O meu... Isso. É. O sucesso de uma jornada não depende de um número excessivo de enunciados aprovados. O que se quer aqui é o debate. Se um enunciado foi aprovado ou foi rejeitado, muitas vezes é até interessante que um enunciado a respeito do qual haja um baixo nível de consenso não seja mesmo aprovado. Isso faz parte. É a primeira vez, olha, eu participei de quase todas as 8 jornadas de direito civil. Já houve jornada de direito administrativo, essa é a segunda jornada de direito processual, e eu acho que as pessoas que estão com a reclamação talvez não tenham essa experiência. Isso faz parte. Foi estabelecido um quórum alto, um número, na verdade, alto, de 2/3, propositadamente. Os enunciados que forem aprovados são enunciados que atingiram um alto grau de consenso, porque eles têm esse caráter persuasório, de recomendação. Então, a gente tem que abrir mão, se às vezes um enunciado que nós propomos não é aprovado, paciência, o tema foi debatido, foi suscitado, e talvez, quem sabe, numa outra jornada venha a ser aprovado. É isso. Agradeço a intervenção do professor Navarro. Como sempre, muito pertinente. Professor Cuquina, vamos ao 1236, que está aglutinado com o 1467. Pois não. Senhor presidente, esse é o último, né, dos enunciados. Não? Eu só, se me permite, eu abro apenas um parênteses, Claro. né, na condição de presidente desse grupo que cuidou da tutela provisória e procedimentos procedimentos especiais, apenas para agradecer, né, de forma bastante expressiva, né, os componentes que trabalharam conosco aqui, os integrantes da comissão científica,
professor Flávio Archel, né, professor Arenharte, professor Bedac, também o relator, desembargador Fernando Quadros, e a nossa secretária executiva, doutora Leila Morrison. Né? E agradecer a todos os que estiveram conosco na assistência e que participaram ativamente, de maneira entusiasmada e com urbanidade. Né? Parabenizo a todos. Leio o último enunciado, né? Tem por foco, aglutinado, tem por foco o artigo 702, parágrafo 4º. A apelação contra a sentença que julga improcedentes os embargos ao mandado monitório não é dotada de efeito suspensivo automático. As referências legislativas, artigo 702, parágrafo 4º e 1012, parágrafo 1º, inciso 5 do CPC. Em votação. Isso aqui foi aprovado. Foi aprovado. Aprovado. Senhor presidente, devolvo a presidência a Vossa Excelência, cumprimentando a comissão. Foram 6 os enunciados aprovados. Eu agradeço os integrantes da terceira comissão, que fica desfeita.